Muito bem, vamos lá, pessoal. A primeira atividade da página 248, aí da apostila 4 de vocês, nós temos a seguinte pergunta: ó, quais são os fatores que influenciam o clima de uma região e como eles se relacionam à dimensão geográfica de um local? Bom, quais são os fatores que influenciam o clima, né? Então, a gente está falando do quê? A gente está falando dos fatores latitude, climáticos. altitude, massas de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas. Isso. E na Então, dimensão geográfica de um local, as intenções existentes entre a superfície terrestre e incidência de raios solares, podendo ter atuação local. E microclimatologia, ou mais geral, macroclimatologia. Isso. Porque esses fatores climáticos, eles podem alterar tanto o microclima, tá? De uma área bem reduzida. Então, nós temos, por exemplo, o microclima de Chapadão do Sul, né? E tem alterações aí de acordo com a cobertura do solo, enfim. Tá? E o macroclima. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo para você que os fatores climáticos, né, esses fatores que influenciam aí o clima, eles alteram tanto o micro quanto o macroclima. E quais são os fatores climáticos? Pode ser aí a latitude, né? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. O que isso significa? A linha do Equador não é latitude zero? É a região mais quente do planeta. Quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio tende a ser o clima. Tá? Mas pode ter alguma área de clima frio na linha do Equador? Pode. Por quê? Porque a altitude também é um fator climático. E quanto maior a altitude, também menor a temperatura. Então, se você tiver uma grande montanha, né, na linha do Equador, como, por exemplo, ocorre a Cordilheira dos Andes, né, no topo da Cordilheira dos Andes, lá em países como o Peru, o Equador, a Venezuela, né, a temperatura nas partes mais altas dessa montanha são temperaturas geladas, são temperaturas frias, né? Um clima frio de montanha. Né? Por quê? Porque ali o fator climático que mais importa não é a latitude, e sim a altitude. Tá? O relevo também é um fator climático, porque ele altera, né? Favorece ou prejudica a circulação de massas de ar. A vegetação é um fator climático também, certo? Que mais? A vegetação, as correntes marítimas, tá? E a continentalidade. Tá? Quanto mais longe do litoral, né, tende a ocorrer um clima mais seco. Tá? Por quê? Porque a evaporação das águas oceânicas acaba não influenciando no clima nas áreas interioranas. Por exemplo, aqui Chapadão do Sul, né? Nós estamos muito longe do litoral. Então, nós não temos a influência aí direta do Oceano Atlântico no nosso clima. Por isso que nós temos uma estação seca, né? Aqui em Chapadão do Sul. Ok? Muito bem. Então, é isso aí. Vocês já têm a correção que eu mandei para vocês lá no grupo. Certo? A 2. Sobre as massas de ar e a sua influência no clima. É correto afirmar que elas são denominadas de acordo com a sua origem, com sua temperatura e sua umidade. Em geral, são consideradas secas quando formadas nas áreas continentais e úmidas quando formadas nas áreas oceânicas. Então, nós temos aqui sobre as massas de ar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a atuação
de 5 massas de ar. Tá? Quer ver? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo as massas de ar que influenciam o clima do Brasil. Tá? Vamos observar algumas coisas aqui. Nós temos as massas de ar em duas situações, no verão e no inverno. Tá? Então, o que nós conseguimos ver aqui? Ó? O Brasil é influenciado por 5 massas de ar, certo? Massa equatorial atlântica, equatorial continental, tropical continental, tropical atlântica e massa polar atlântica. Olha só, por que é quente no Brasil? Olha aqui o fator climático influenciando. Das 5 massas de ar que atuam no Brasil, 4, né, são massas quentes. Tá? Somente a massa polar é uma massa fria. E é fácil você saber identificar se uma massa é quente ou fria. Todas as massas equatoriais são quentes. As massas tropicais, ou seja, que nascem nos trópicos, também são quentes. Né? O Brasil é um país tropical, por isso é um país de clima quente. Tá? Certo? E só a massa polar atlântica é fria. Olha, só faz frio no Brasil, praticamente, por conta dessa massa polar aqui. Vai chegando a época do inverno, nós estamos chegando próximo aí ao inverno, né? No clima tropical, a gente já considera essa estação como o inverno. Tá? Então, vai chegando o inverno, a massa polar vai ganhando força e ela vai indo em direção ao norte aqui do Brasil, olha só, e ela vai levando as características da sua origem aqui. Quais são as características? Ela é fria, tá? E ela é úmida. Então, ela vai trazendo alguma chuva, ela vai trazendo baixas temperaturas, certo? Então, começou a fazer frio aqui na nossa cidade. Pode ter certeza que tem relação com essa massa polar aqui. Que ela sai lá do sul do Brasil, né, nessa região aqui da Argentina, que é bastante fria, porque é uma região de latitude elevada. Aí ela vem, e olha, quando ela vem com força mesmo, ela leva frio até para a região norte do Brasil. Aí faz frio até em estados como Rondônia, Acre e algumas partes da Amazônia. Tá? Porque é claro que quando ela chega aqui na região norte do Brasil, né, nessa parte aqui, né, ela já chega bem fraca. Então, vai derrubar as temperaturas? Vai, mas bem pouquinho. Tá? Bem pouquinho. Mas já é algo significativo lá para a população daquela região. Certo? Então, só para relembrar, né? Qual é a definição de massas de ar? Então, as massas de ar são como se fossem bolsões de ar que levam as características do local de origem para o local de destino. Tá? Por exemplo, um outro exemplo, né? A massa equatorial continental, que está lá na Amazônia. Ela é responsável pelas chuvas na estação do verão, aqui na nossa região, no centro-oeste, porque ela vai ganhando tanta força, vai aumentando de tamanho, tá? E ela vem para a região centro-oeste e sudeste do Brasil, trazendo o quê? Calor e umidade. Tá? Essas massas de ar elas se movimentam aqui na atmosfera. Certo? Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida?
Muito bem, então. Vamos continuar, então. Daí, aproveitando que nós estamos aqui nessa página 248, né? Tem uma pergunta, a 3. Como as correntes marítimas influenciam os climas das regiões costeiras? O que a gente pode dizer em relação a isso aí? Tá? É que elas vão de norte ao sul, daí elas estariam lá no... Eu li aqui na apostila, só que eu não tô lembrando. Que elas vão de norte ao sul e trazem o frio. Não, no hemisfério norte. O que a gente precisa entender? As massas de ar, elas vão fazer o quê? Elas vão transportar a temperatura, né, e a umidade do local de origem para o local de destino. Tá? Então, existem correntes marítimas frias, que são essas que você falou aí, que surgem nos polos. Existem correntes marítimas quentes. Tá? E quando essa corrente marítima quente se desloca de um local para o outro, ela leva as características do local de origem. Então ela vai transportar a temperatura e a umidade, né? E esses dois fatores atmosféricos, temperatura e umidade, vão influenciar no clima das águas costeiras, nas regiões costeiras. Por exemplo, tem uma corrente do Golfo. Tá? A corrente do Golfo, como o próprio nome diz, ela surge lá no Golfo do México. Tá? Então, ela surge ali na América Central, no Golfo do México, e ela influencia, ela altera o clima lá na Europa, lá do Reino Unido. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o mapa, mais uma vez, um outro mapa, tá? Das correntes marítimas. Nós temos aqui o mapinha das correntes marítimas, certo? Estou tortinho aqui. Então, nós temos aqui o mapa das correntes marítimas, e aqui está a corrente do Golfo. Tá? Corrente do Golfo. Ela sai aqui do Golfo do México. Aqui é o Golfo do México, para quem não sabe. Tá, corrente do Golfo. Ela vai até chegar aqui, bem pertinho do Reino Unido. Aqui nós temos a região aqui do Reino Unido. Tá? Essa ilha maior e um pedacinho dessa ilha menor aqui formam o Reino Unido. E essa corrente do Golfo, que surge aqui na América Central, né, mais ou menos, ela vai influenciar o clima lá da Europa. Tá? Uma outra corrente marítima, essa corrente marítima fria que passa aqui na América do Sul, né, ela provoca, né, potencializa aí a ocorrência de um deserto aqui no Chile. Qual que é o deserto? O deserto do Atacama. Uma das causas da ocorrência aqui do deserto do Atacama é essa corrente marítima aqui. Por quê? O deserto do Atacama é um deserto frio, certo? Então, aqui, por conta dessa corrente fria que passa aqui no litoral do Chile, as águas ficam geladas. Água gelada não tem evaporação. Então, desculpa, o ar que vem aqui
do oceano para o continente é um mar seco. Então, por isso aí, a ocorrência do deserto do Atacama. Essa corrente aqui, ó, é a corrente de Humboldt. Tá? Está escrito aqui, ó, Peru, mas, na verdade, é a corrente de Humboldt, né, que ela vai influenciar o quê? Na formação do deserto do Atacama. Então, tá vendo? As correntes marítimas, elas influenciam o clima. Essa corrente do Labrador aqui, né, na América do Norte, ela vai ser uma das causas, por exemplo, tá? Da ocorrência de neve em algumas regiões ali do nordeste dos Estados Unidos e sudeste do Canadá. Ok, pessoal? Além de influenciar o clima, outra coisa importante é que essas correntes marítimas, elas carregam cardumes de peixes, né, do local de origem para o local de destino. Então, isso é uma coisa que influencia também na economia dos países. Tá? Certo, pessoal? Gente, sobre as massas de ar e as correntes marítimas, né, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tá? Eu acredito que seja bem interessante, né? Vocês podem ler, tá? O texto da página 226 até a página 229, que fala das massas de ar e das correntes marítimas aí que influenciam o clima do continente americano. Tá? Inclusive, pega aí a sua apostila, né? Na página 226, para você acompanhar aí e ver e conhecer as massas de ar que atuam no nosso continente, aqui no continente americano. Você vê que são várias massas de ar que vão influenciar. Daí um outro fator, né, que vai influenciar no clima, por isso uma diferença aí de clima bastante grande, certo? Então nós temos desde massas frias. Quais são as massas frias que eu falei? As massas polares. As massas polares. E lá no Canadá tem uma massa tá ali com a letra A, do Ártico, né? Ártico, do Círculo Ártico. Tá? Então nós temos, olha lá, por que o Canadá é tão frio, né? Por que o norte dos Estados Unidos é bastante frio também? Olha, todas as massas de ar que atuam no Canadá são massas frias. Então não tem como esse país ter um clima quente, né? Por que isso acontece? Por causa da latitude também. O Canadá é um país de altas latitudes. Ok? Então, tá ali, ó, massa polar, tanto do Pacífico quanto do Atlântico. Tá? Uma massa polar também continental. Então, você tem massa polar atlântica, massa polar pacífica, massa polar continental e ainda tem a massa continental do Ártico lá. Tá? Então, por isso que o Canadá é bastante frio também, né? Pela latitude e pela atuação de massas de ar frias. E, bem, e ali você tem, né, toda a explicação de cada uma dessas massas que atuam no continente americano. A continental ártica, né, que é fria e seca, tá? Então, lá não tem umidade, pouca umidade. Por que uma massa fria é seca? Porque, já falei, né, não tem evaporação. A evaporação dificulta o frio, aliás, dificulta a evaporação. Então, lugares muito frios
tendem a ser também lugares mais secos. E lá na página 228, nós temos aí todas as correntes marítimas. E nós temos também aí a definição de correntes marítimas, já no primeiro parágrafo aí da página 228, tá? De vocês aí, tá? Ó, e vocês não perguntaram, mas é importante vocês saberem, né? Como que se formam essas correntes marítimas, né? Primeiro, é o seguinte, a definição bem simplesinha de correntes marítimas é o quê? Como se fossem rios, né, dentro do oceano. Quem assistiu Procurando Nemo sabe do que eu estou falando, né? A tartaruga lá, a tartaruga dá uma carona para o pai do Nemo na CLA, que é a CLA, a corrente leste australiana. Então, você viu que é um fluxo de água bastante intenso e, como eu já tinha dito, carrega um monte de peixes, né? Enfim, e por que surgem essas correntes marítimas aí? Dentre outros fatores, o principal, talvez, né, por conta do movimento de rotação da Terra, tá? E pelo efeito de Coriolis, ou Coriolis, tá? Que se refere ao quê? Ao movimento aparente e real de determinado corpo com base em um referencial circular. Tá? Então, mais uma vez, aí, por conta do... por conta do movimento de rotação. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui sobre o efeito Coriolis, ou Coriolis, quer ver? Ó, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e mostrar uma animaçãozinha, um videozinho aqui que está no YouTube. A apostila manda a gente assistir esse vídeo para vocês entenderem, conhecerem e entenderem um pouquinho o efeito Coriolis, tá? Se não estiver saindo o som, vocês me avisam, ok? De Gustavo Gaspar de Coriolis. Quem foi esse homem? Ele descobriu o efeito Coriolis. O que é isso? O efeito Coriolis é o que faz as nuvens girarem no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Por que isso acontece? A Terra tem uma velocidade angular constante, mas no Equador a sua velocidade escalar é muito maior do que a velocidade escalar no polo. Embora a velocidade angular seja igual, a velocidade escalar no Equador é muito maior do que a velocidade escalar no polo. Portanto, se você partir do Equador e for para o polo, sul ou norte, vai acontecer uma derivação. Então vamos ver essa animação. Aí a gente tem a Terra girando, a velocidade angular constante. Só que no Equador a velocidade escalar é muito grande. Então você parte de um local que tem uma velocidade escalar muito grande. Se fosse plana a Terra, se fosse no mapa, seria uma beleza, você iria em linha reta. Mas a Terra é curva, a velocidade escalar no Equador é muito maior do que no Polo Norte, então você sai de uma velocidade escalar muito grande e vai para uma velocidade escalar menor. Obviamente você vai sofrer uma deflexão para a direita. Os aviões, se não tiverem essa correção do efeito Coriolis, iria acontecer isso com o avião. Ele iria sair do lugar e iria sofrer essa deflexão para a direita. No Polo Sul, ao contrário, porque você tem o Equador girando numa velocidade muito alta e quando você vai para o Polo Sul, você vai sofrer uma deflexão para a esquerda. E o que isso ocorre com os ventos? No no hemisfério norte, você tem uma movimentação no sentido horário. E no hemisfério sul, no sentido anti-horário. Por quê?
Por que acontece isso? Ora, os ventos que estão indo para o hemisfério norte, os que estão indo de baixo para cima sofrem uma deflexão para a direita. E os que estão de cima para baixo sofrem uma deflexão para a direita também, fazendo com que gire o olho do furacão e ele pegue uma velocidade muito grande. E no Polo Sul, no hemisfério sul, acontece exatamente o contrário. Ainda bem que a gente não tem tanto furacão aqui. Muito se fala sobre os mísseis são desviados. Ora, para pouca distância, o efeito Coriolis não acontece, não é missível, não é mensurável. Dizem que a rotação da água quando desce por ralo é por causa do efeito Coriolis. Isso também é uma falácia, porque o efeito Coriolis é mínimo para essa pouca distância e também para qualquer trajetória de canhão. Então, tire essas falácias, aceite, entenda o efeito Coriolis e vamos em frente. Viu? Então, o que acontece aí com os ventos, e isso também vai influenciar as correntes marítimas. Por isso que você tem, se você observar aí, as correntes marítimas do hemisfério norte, elas estão indo lá no mapinha da página 228, tá? Você vê isso, ó. As correntes marítimas, elas no hemisfério norte, elas estão indo para a direita, né? E no hemisfério sul, elas estão indo para a esquerda. Ok? Pessoal, então isso aí é uma explicaçãozinha sobre esse fenômeno aí, tá? Agora, na próxima aula aí, a gente vai começar a falar sobre os climas do continente americano, tá? Então, daqui a pouco a gente continua, tá?